Estamos começando mais um Conversa Pública e no programa de hoje, iniciando o mês de outubro, né, com a campanha do Outubro Rosa, que é referente à prevenção do câncer de mama, estamos aqui com o Dr. Ramon Andrade de Mello, que é oncologista clínico e professor adjunto de cancerologia clínica da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele também faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital 9 de Julho, ambos em São Paulo, capital, e também do Centro de Diagnóstico da Unimed, em Bauru, no interior de São Paulo. Dr. Ramon, primeiramente eu quero agradecer a sua presença no nosso programa. É uma honra termos você aqui. E para começar, explica brevemente sobre o câncer de mama e quais são os principais sintomas da doença. Olha, primeiro de tudo, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui no programa de vocês. Para mim também é uma honra recíproca participar e poder discutir, trocar um pouquinho mais da nossa experiência com vocês e com o público em geral. O câncer de mama é uma doença que merece muita atenção, né? Você sabe que, se você considerar no Brasil, desconsiderar, no caso, o câncer de pele não melanoma, o câncer de mama, ele portanto, é o que tem maior incidência nas mulheres aqui no nosso país. E não só no nosso país, no mundo inteiro também. Eu trabalhei 12 anos na Europa, em Portugal e na Inglaterra, e a casuística do câncer de mama, ela é muito parecida aqui com o Brasil também. Portanto, sendo uma patologia de saúde pública muito importante, tá? A gente sabe atualmente que existem vários métodos de rastreio também para o diagnóstico dessa doença, como, por exemplo, a mamografia. E esse mês, a gente está entrando no mês do Outubro Rosa. O mês do Outubro Rosa é um mês, portanto, onde há uma campanha internacional de conscientização para o rastreio e prevenção dessa doença, facilitando, assim, o diagnóstico precoce e o tratamento com melhores desfechos, né? Porque a gente sabe também que o câncer, de uma forma geral, quando diagnosticado e tratado na sua forma precoce, as chances de cura, entre aspas, são muito maiores, né? Ou seja, os melhores desfechos, eles vêm daqueles pacientes que têm um diagnóstico da doença localizada. Então, é muito importante, nesse mês do Outubro Rosa, as palestras de conscientização. Nós, na própria universidade, fazemos também algumas coisas relativamente a isso para o público em geral, no sentido de conscientizar as mulheres a procurarem o seu oncologista, o seu mastologista, para fazer o rastreio anual com o que é devido, né? Muitas vezes o exame clínico, a mamografia, às vezes é preciso outros exames também, como ultrassom, para complementar, né? Em alguns casos mais específicos, a ressonância de mama também ajuda bastante, né, na questão do diagnóstico do câncer de mama, né? E é muito importante a gente ter isso em mente. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção aqui, né, é o câncer de mama em mulheres jovens, né? Então, você sabe que a mediana de idade do câncer de mama vai em torno de 50 a 60 anos, mas existe um certo grupo, né, de mulheres mais jovens ainda, que adquirem essa doença numa idade em torno de 25, 30, 35 anos, tá? E isso muitas vezes pode estar associado também portanto, a herança familiar, né? Existem várias síndromes genéticas que estão associadas a esse tipo de herança familiar, né? De desenvolver o câncer de mama numa fase mais precoce, né? Dentre elas, por exemplo, a mutação do PTEN e a mais conhecida, que é a mutação do BRCA1 e BRCA2, que está relacionada, de certa forma, com a síndrome hereditária do câncer mama-ovário, tá? Então, como que a gente sabe se a mulher tem esse tipo de situação? É muito simples, ela tem que procurar a consulta com o oncologista, onde ele vai analisar toda a história familiar dela, todos os antecedentes, hábitos, estilo de vida, enfim, uma série de critérios, né, que podem estar relacionados com a presença dessa mutação. E aí sim, ela estando nesses critérios, ele tem a indicação de pedir, né, o teste do BRCA, que inclusive aqui em São Paulo a gente já faz em vários laboratórios privados de referência,
né? Saúde suplementar também. Em alguns serviços de SUS também há um serviço de aconselhamento em oncogenética, embora um pouco mais escasso, mas existe também. E outra questão também é justamente isso, né? É a mulher cuidar de si própria. E aí ela pega e pergunta, mas doutor, eu não tenho câncer, eu não vou procurar o oncologista. Então, a questão é que o oncologista, ele é sim uma especialidade que trata o câncer. Mas antes de tratar, a gente tem que lembrar que existe o rastreio e o diagnóstico. Então, se a gente conseguir, de certa forma, ter uma conscientização coletiva de que é preciso rastrear essa doença, de que é preciso diagnosticar de forma precoce essa doença, a gente vai ter desfechos muito melhores. Repito, com a probabilidade de cura, entre aspas, muito maior. Então é muito importante isso aí, procurar um oncologista, ver se você se encontra nesses critérios de síndrome hereditária ou não. Se não se encontra, o que eu posso fazer, doutor, para poder minimizar as chances de ter o câncer de mama, né? Também pergunta-se, doutor, falam do autoexame, o autoexame da mama. Dizem que não há evidência científica de que possa, de certa forma, melhorar o desfecho, mas assim, a gente sempre recomenda assim, um autoexame, porque é uma coisa barata, você pode fazer o exame da sua própria mama ao critério C, uma vez por mês ou a cada 2 meses. E um exame clínico, sim, com um médico oncologista a cada 6 meses. Aí sim, eu acho que é importante, né? Porque o médico ele tem experiência na hora de examinar, né? Ele tem bastante experiência. E aí vai poder indicar ou não o exame de mamografia, né? Ou ultrassom, enfim, aquele exame que for mais adequado para o seu perfil. Né? Então, isso é um panorama Entendo. geral, né? Do É. rastreio, do diagnóstico, que é muito importante, sabe? Então, sempre é necessário que a mulher, para saber se realmente ela tem o câncer de mama, é necessário que ela vá ao oncologista. E continuando nessa questão de detecção do câncer, nos últimos anos, esse tratamento do câncer, ele teve alguns avanços significativos, né? E algumas terapias que aumentaram as chances de cura, como a terapia-alvo e a hormonioterapia. Como que funciona um pouco cada uma delas, doutor Ramon? Olha só, realmente existem nos últimos tempos várias modernizações, vamos dizer assim, do tratamento do câncer. Vocês estão muito bem na hormonioterapia associada à terapia-alvo, né? Hoje isso é uma realidade, inclusive disponível aqui no Brasil. Você tem uma classe de medicamentos que são os inibidores da ciclina, tá? Que quando associado a determinadas hormonioterapias, como letrozol, fulvestrant, enfim, eles conseguem proporcionar na doença metastática um ganho de sobrevida muito importante, né? Além disso, também, dentre eles, você tem combinações palbociclib, ribociclib, abemaciclib, enfim, você tem vários ciclibs, né? São nomes técnicos, né? Mas, obviamente, sempre é bom discutir com o seu médico a indicação e a disponibilidade de cada um deles. Mas são vários nomes técnicos que estão relacionados com essas doenças, né? Com esse tratamento assim inovador, né, de que ele inclusive ele consegue superar a resistência ao tratamento hormonal. Então é muito importante, né? Portanto, o oncologista pensar na real indicação desses tratamentos, se assim for o caso, né? Além disso, a gente tem o câncer de mama. Você sabe muito bem que o câncer de mama tem uma classificação molecular que já é antiga, né? Que é chamado os luminais, né? Que no caso tem indicação dessas terapias que eu acabei de mencionar, né? Você tem aqueles que têm o HER2 positivo, né? E você tem os famosos triplo negativos, né? Quando a gente fala triplo negativo, daí muitos pacientes não entendem e acham assim um nome muito forte, mas atenção,
esse nome ele se deve a uma classificação molecular. Triplo negativo é que não há expressão dos 3 receptores, por isso é triplo negativo. Quando a gente fala R2 negativo, não tem a expressão do receptor R2, né? E aí, enfim, então assim, é uma terminologia técnica que é preciso a gente explicar, né, para as pessoas não se assustarem, não confundirem as coisas. Mas, enfim, falando do R2 positivo, né, o que é o R2? O R2 é uma substância, né, uma molécula, que ele atua na sinalização da replicação do câncer. Existe alguns tumores, acho que em torno de 20%, 15% expressam portanto, essa molécula, né? Essa é um receptor de membrana, né? Da célula e de uma forma geral, vamos falar assim popularmente dizendo, o R2 é tipo um exame que você faz para saber se dá para fazer um remédio para o câncer, vamos dizer assim da forma popular. E esse exame, né, que consiste nessa molécula, é uma molécula-chave na hora de estimular a replicação do câncer, tá? E quando você tem essa expressão, nós já dispomos, inclusive no Brasil e inclusive em alguns serviços do SUS, né, de uma terapia-alvo que inibe a proliferação dessa molécula, como no caso o trastuzumab, né? O trastuzumab é um medicamento, né? Existem várias marcas, hoje inclusive já existe o biosimilar também dessa medicação, o que pode chegar a reduzir o custo em torno de 40%. Então, assim, com a mesma eficácia da molécula original, porque a pessoa diz, doutor, é o biosimilar, eu não quero. Não, estudos clínicos já demonstraram eficácia semelhante. Então, assim, há segurança e eficácia comprovada para a utilização de biosimilares, né? Que, de certa forma, tem um padrão, né? Um padrão importante no tratamento dessa doença. Tá? Então, assim, hoje, mais moderno do que isso ainda, nós temos também outras moléculas, como, por exemplo, o pertuzumab, que em combinação com o trastuzumab, ele também dá um ganho de sobrevida na doença metastática fenomenal, na doença neoadjuvante também. E aí você pergunta, nossa, o que é neoadjuvante? Neoadjuvante é um termo técnico que o oncologista usa para dizer que o tratamento ele é realizado antes do tratamento cirúrgico definitivo. Então, inclusive, eu tenho casos de que eu usei a combinação de trastuzumab com pertuzumab, né, que é o Perjeta, né, que em combinação com a quimioterapia, que demonstrou nesses pacientes R2 positivo uma resposta completa e outras quase completa antes da cirurgia. Tipo, estava lá com câncer, o tumor desapareceu e a paciente depois foi manuseada pelo cirurgião com uma facilidade maior. Lógico, às vezes tem técnicas, né? A gente coloca clipes metálicos para marcar a lesão. Esses tratamentos, de alguma forma, eles conseguem combater o tumor antes de fazer a cirurgia. E quando chega na cirurgia, esse tumor já está bem menor, é isso? Com certeza. Isso em alguns casos o tumor ele já tem indicação de ser operado instantaneamente, imediatamente. Em alguns outros casos, nomeadamente os localmente avançados, o tumor portanto, tem essa indicação de fazer esse tratamento antes da cirurgia com a tentativa de reduzir ao máximo para facilitar, portanto, a remoção da doença que está ali presente, né? Então, muito bom esse tipo de tratamento e como que tem melhorado, né, a qualidade de vida dos pacientes, né, doutor? Essa porcentagem dos pacientes que conseguem ter um bom resultado antes da cirurgia de quanto? Existe algum tipo de pesquisa nesse sentido, doutor? Existem alguns estudos, né, mas isso depende muito do tipo de regime terapêutico que é feito, né, depende muito do condicionamento do paciente, mas assim, existe sim um número em torno de 40%, 50%, às vezes, dependendo do que você prescreve, né, e do perfil biológico de cada tumor. Existe também um outro tratamento para os tumores luminais, aqueles que expressam os receptores hormonais, né?
Então, seria aquele tipo de câncer de mama que é hormônio dependente, né? Então, assim, existe sim algumas outras terapias inovadoras mais ainda, né, que diz respeito ao tratamento da resistência a essa neoplasia, como é o caso, por exemplo, do alpelisib, que faz parte da família dos inibidores do PIK3CA, é o PIK3CA, né? É também uma outra molécula, né, que atua a nível da sinalização dentro da célula para poder o tumor se replicar. E como você está vendo, então existem vários alvos, né, que pode-se ter em mente para tratamento do câncer de mama também. Eu teria ainda mais um outro grupo de câncer de mama, em termos de terapia inovadora, que é o triplo negativo. Isso é uma terminologia médica no que diz respeito repito, aos biomarcadores de expressão, ou seja, eles não expressam receptores de estrogênio, nem de progesterona, nem também receptores do ER2, então esses são os triplo negativos. Esses tumores hoje já temos aqui estudos como, por exemplo, o Impassion, né, 130, mostrando que a combinação de uma imunoterapia com uma quimioterapia ligada à nanopartícula pode melhorar bastante a doença desses tipos de tumores metastáticos, né? Então, assim, teve até um prêmio Nobel, né? Um japonês, um americano. Recentemente, a gente, inclusive, agora em setembro, nós tivemos o Congresso Brasileiro de Cancerologia, né? Inclusive que eu fui o diretor científico do Congresso, responsável científico pela programação do Congresso. A gente, inclusive, convidou, mediante a Embaixada do Japão, esse prêmio Nobel da Medicina lá do Japão, né, que ele deu uma aula de monoterapia aqui para os oncologistas brasileiros. Então, foi um congresso também muito bacana. A gente agora discutiu vários assuntos relacionados às novidades no tratamento de câncer em geral, incluindo mama também. Assim, essa combinação nesses tumores triplo negativos tem sido muito importante também, né? E não só isso, como também outras quimioterapias, né? Aquelas mais antigas, né? Que foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia, a gente já tem versões mais modernas, né? Ligado à nanotecnologia, tá? Nanotecnologia, que são micropartículas que têm afinidade para a membrana da célula do tumor e que tentam e que aumentam a concentração desses quimioterápicos na célula do tumor. Então, assim, você está vendo hoje em dia, se você for ver no mundo científico, né, de desenvolvimento para o tratamento do câncer de mama, nós temos aqui inovações fantásticas, né? Nós temos aqui situações que, de fato, ajudam bastante na prática clínica, né? E é preciso a gente ter uma abordagem do paciente, aquilo que eu falei, quanto mais precoce, melhor, né? Quanto o paciente tiver mais fitness, né? Melhor condição física, melhor também para tolerar os tratamentos. E tem ainda um outro também que eu não falei também, que é os BSAs também, né? Então, assim, tem os inibidores de PARP também, que tem, de certa forma, algum papel, né, nesses pacientes com mutação do BRCA no câncer de mama. Como que as mulheres, né, elas podem prevenir o câncer de mama? É questão de manter o peso adequado, de ter boa alimentação, de fazer exercícios físicos. Fora esses cuidados, que outro tipo de cuidado é bom que as mulheres tenham? Bom, é isso que a gente tem mencionado e você sumarizou muito bem, né? Na verdade, um estilo de vida saudável, ele é importante para você prevenir qualquer doença, né? Realmente, sim, o controle de peso é importante, né? É uma situação difícil porque você controla o peso e é uma luta, né, entre você, o nutricionista, o endócrino, o nutrólogo, enfim, qualquer profissional envolvido nessa equipe aí que você opta para gerar esse objetivo, né? Precisa ter muita persistência, né? Além disso, exercício físico também, você mencionou aqui, mencionou muito bem.
O exercício físico, ele faz bem à mente, ele faz bem ao coração, ele faz bem ao corpo, ele faz com que o teu sangue circule, né, e nutra as tuas células e cada vez e assim, portanto, eu acho até que ajuda um pouco no envelhecimento, né? Daí os médicos mais especialistas nisso podem dizer melhor, né? Mas assim, o exercício físico ele previne, ele ajuda como um fator contributivo na prevenção, né, de várias doenças, inclusive o câncer de mama também, porque você tem um controle do peso, dos seus hormônios internos, enfim, tudo isso é muito importante. Uma outra questão também que nós temos que dar dica aqui para as mulheres, né, e para os homens também. E aí você vai me perguntar, mas doutor, para os homens? Nós não estamos falando de câncer de mama? Então, gente, 1% dos diagnósticos de câncer de mama também está nos homens. É uma coisa rara, uma doença rara nos homens, né? Mas também dá. Então, assim, lógico, essas estratégias, quando a gente fala de Outubro Rosa, é mais voltado para as mulheres, né? Em torno de 99% dos casos são das mulheres, mas os homens também têm. Então, assim, uma das coisas que eu falo muito para a prevenção dessa doença, do câncer de uma forma geral também, é a diminuição da ingestão de bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas, porque você sabe, né? O álcool, além de ser tanto, ele é um depressor do sistema nervoso central, mas não é por aí. A questão é que o álcool está associado também com potenciais inflamatórios sistêmicos e que de certa forma, você diminuindo a ingestão de álcool, você melhora também o controle do seu peso, você melhora também tudo da sua vida, né? Em sentido disso. E o tabaco também, ou seja, o cigarro, né? O cigarro, ele está muito intimamente relacionado com câncer de pulmão, mas o cigarro também causa um processo inflamatório sistêmico, né, no organismo das pessoas. E esse processo inflamatório sistêmico, ele acaba por poder ocasionar a malignização de algumas células, né, vamos dizer assim, falando. Né? Então, é muito importante esses hábitos de vida saudáveis. Né? Uma alimentação também, alimentação boa. Aí você vai me perguntar, doutor, tem alguma coisa que eu coma que vai me evitar ter o câncer de mama? Olha, infelizmente, assim, cientificamente 100% comprovado não, né? Mas, lógico, se você tiver uma alimentação menos gordura, né, pouco açúcar na alimentação, mais à base de vegetais, né, carnes, minimizar o consumo de carne vermelha, embora a carne vermelha está muito associada ao câncer de cólon também, né? Mas, assim, de uma forma geral, você tendo uma alimentação equilibrada nos seus macroelementos, nos seus microelementos, nos nutrientes, enfim, isso vai te ajudar as tuas enzimas do teu corpo funcionarem melhor, né? Porque a enzima, ela precisa de vitamina, ela precisa de sais minerais, precisa de proteína para poder fazer as reações do organismo, né? Então, assim, se você tem uma alimentação boa, né, nesse sentido, tá? Então você consegue, sim, contribuir para a redução do risco de câncer de mama. Mas você dizer, eu vou comer, sei lá, inventa uma coisa, vou comer brócolis e não vou ter câncer. Não. Não. Isso não tá aprovado. O assunto, assim, ele é muito grande, muito extenso, tem muitas questões a serem faladas. Desde já agradeço pela tua presença, pelas informações muito bem embasadas que você nos passou. E eu quero te pedir para você deixar uma última mensagem e muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Imagina. Bom, gente, então, olha, eu agradeço imenso aqui a presença no programa, tá? A minha mensagem para vocês é procurem o seu médico, porque prevenir é melhor do que remediar. Então, quanto antes a gente conseguir diagnosticar, mais fácil vai ficar o tratamento e melhor vão ser as possibilidades de um desfecho positivo, né, na doença do câncer de mama. Eu sou médico oncologista aqui em São Paulo e também atendo em Bauru, no interior de São Paulo. O telefone nosso é o 11 98 984 1934, repetindo, 11 98 984 1934. E também tem o 11 3288 6000 do consultório em São Paulo, né? 3288 6000. E temos também o nosso site, né, que é o www.ramondemelo.com.br
E quem puder me seguir no Instagram e ajudar lá nos likes, eu também estou dando umas dicas, né, fazendo alguns vídeos, né, postando algumas coisas para poder educar de uma forma bem geral e básica, acessível à população. É o Dr_Ramon de Mello com 2 L's, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a participação nesse programa e estou sempre aqui disponível no que for preciso. O Conversa Pública de hoje termina aqui. Voltamos em breve com um novo tema importante. Até mais!